Terça-feira, você é assinante do canal Nosso Futebol e seguidor da Central do Timão. Eu sou a Thay e você confere as últimas notícias do Corinthians aqui comigo no Jornal da Central de hoje. O Corinthians e o Boca Juniors vão reeditar a histórica final da Conmebol Libertadores de 2012 nesse sábado, dia 5 de julho, no evento Reencontro de Gigantes, que vai acontecer lá no Mercado Livre Arena Pacaembu. O evento marca a volta do Corinthians como mandante ao Pacaembu, agora modernizado, e celebra os 13 anos da inédita conquista continental. O jogo promete um reencontro emocionante entre ídolos e torcida, com a presença confirmada de Tite, Emerson Sheik, Alessandro, Paulinho, Danilo, Fábio Santos, Júlio César, entre outros. E a Central do Timão esteve hoje presente na coletiva de imprensa oficial do evento. Saudações alvinegras, estamos aqui no estádio do Pacaembu, no Salão Nobre do estádio do Pacaembu, de grandes lembranças, viu? Olhando aqui no meu relógio, dia 4 de julho de 2025. Há 13 anos atrás, o Corinthians conquistava a América, né? Tão sonhada Copa Libertadores que o Corinthians conseguiu vencer, invicto, né? O Timão não perdeu nenhum jogo e nós estamos aqui hoje porque, como vocês sabem, amanhã tem Corinthians e Boca Juniors para reeditar aquela final de 2012. Então nós estamos aqui no Salão Nobre, onde o ex-técnico Tite, o ex-jogador Alessandro, que inclusive foi o capitão daquela conquista alvinegra, e também o Emerson Sheik, que só fez apenas os 2 gols ali da final e deu o título para o Corinthians, vão estar aqui, vão conceder entrevista coletiva para falar um pouquinho do que aconteceu naquela noite de 4 de julho de 2012 e também para falar um pouquinho do jogo de amanhã. Digo atleta, nós somos ex-atletas, todos nós, né? Ainda no sangue a paixão pelo esporte, principalmente pelo futebol, e falar do Corinthians para minha vida profissional acaba sendo muito fácil, muito simples, por toda a paixão, por todo o respeito, por toda a admiração que eu tenho pela instituição. E eu costumo trazer 3 palavras que significam tudo, né, quando eu olho para essa instituição e tudo que eu vivenciei nela, né? E eu não me canso de dizer e vou carregar isso pro resto da minha vida, que o Corinthians é a minha vida, é a minha história e sempre será o meu amor. Foi uma chegada calorosa, onde eu fui abraçado verdadeiramente, como nunca tinha acontecido antes, em nenhum lugar, pelos funcionários que eu acabei de dizer, comissão técnica, diretoria, o torcedor logo nos primeiros jogos já tive uma identificação absurda com eles. E o Emerson Sheik, ele depois do Corinthians, ele virou verdadeiramente o Emerson Sheik, né? Então eu tenho uma gratidão imensa ao Corinthians, sobretudo ao esporte. Eu fico muito orgulhoso disso, mas é parte só dessa verdade. O conjunto dessa verdade é que o trabalho nosso todo, ele foi marcado nessa trajetória toda. Fico com orgulho sem ser orgulhoso. Tenho sim autoestima do meu trabalho, gosto do reconhecimento, mas tenho um pouquinho de inteligência, que só há vitórias quando há cumplicidade, quando há trabalho, quando há erros e há reconhecimento, que todos nós, para chegarmos numa final, e todos nós, enquanto Corinthians, tivemos. Eu sou representante ali de um trabalho todo do clube, e não de uma forma isolada, lhes agradecer. E enquanto o Corinthians celebra o passado, o presente dos bastidores continua muito agitado. O Timão anunciou o fim das negociações com o Sporting pela contratação do atacante Biel. O jogador havia aceitado a proposta salarial e demonstrava um interesse em voltar ao futebol brasileiro. A diretoria tentou um empréstimo com opção de compra e depois propôs a aquisição parcial dos direitos do jogador com pagamento parcelado. Porém, o Sporting manteve a pedida de 7 milhões de euros, cerca de 41 milhões de reais, que inviabilizou a operação. Em nota oficial, o Corinthians agradeceu ao clube português, ao atleta e ao staff pelo profissionalismo durante as tratativas. E em meio a esse cenário de reformulação, o Corinthians confirmou a saída de Igor Coronado. Antes mesmo do anúncio oficial da rescisão, o Sharjah FC dos Emirados Árabes confirmou o jogador como seu novo reforço. A rescisão foi amigável e negociada diretamente pelo presidente interino Osmar Stabile. O clube se comprometeu a quitar uma dívida de 10 milhões de reais em 19 parcelas, referentes a luvas e comissões. Outro jogador que pode estar de saída é o lateral esquerdo Diego Palacios. O Corinthians negocia seu empréstimo ao Austin FC dos Estados Unidos.
Fora dos planos, o jogador fez apenas 4 partidas desde que chegou em 2024. O clube pretende incluir a opção de compra no acordo e definir o tempo de empréstimo. Já na defesa, o Corinthians abriu conversas para renovar com o zagueiro João Pedro Choque. O contrato atual vai até o fim de 2026. A proposta é ampliar o vínculo até 2029. Apesar de ter perdido espaço recentemente, Choque é considerado promissor e alvo de sondagens do futebol europeu e do Oriente Médio, o que motivou o clube a acelerar a renovação. Já no ataque, o nome da vez é Carlos Vinícius. Livre no mercado após passagem pelo Fulham, o centroavante foi oferecido ao Corinthians. A negociação esbarrou inicialmente nos altos salários, mas o jogador aceitou reduzir sua pedida em 20% e as conversas continuam. Como não há custo de transferências ou pagamento de luvas, a diretoria vê o negócio com bons olhos. Com a reabertura da janela de transferências marcada para o dia 10 de julho, o Timão segue atento às movimentações do mercado para reforçar o elenco e seguir competitivo na segunda metade da sua temporada. E você confere essas e outras notícias seguindo a Central do Timão nas redes sociais, @Central do Timão, ou acompanhando tudo direto no nosso site centraldotimão.com.br.